Oi, gente, tudo bom? Vamos para a última live do dia, que depois dessa live tem um workshop e depois do workshop, que vai ser através do Zoom, a gente tem aula do curso básico, né? E hoje é um dia de aula de tiragem sobre relacionamentos, a gente tem uma aula inteira sobre relacionamentos. Agora, nesse momento, essa live vai ser mais curtinha. Peraí, deixa eu botar o título aqui. Mulheres que correm com os lobos. Essa live vai ser mais curtinha porque a gente vai entrar na sequência no workshop pelo Zoom. Então, quem tá vendo essa live e quer participar do workshop ainda dá tempo. O link tá ali nos stories, tá? Entra direto no grupo. A sala do Zoom foi enviada por lá. E vamos conversar com a... A gente veio fazer essa live só para não deixar perdido o assunto, porque é um assunto incrível. Oi! Oi, Tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem. Peraí, deixa eu botar um filtro, porque, né? Ninguém merece essa cara no fim do dia. Olha, tem uns que são especiais. Ó, vamos com esse aqui, bem especialzão. Ô, Fê, seja bem-vinda, primeiro de tudo. Eu ia falar que você dispensa apresentações, porque a gente já teve juntas inúmeras vezes, né? A última vez foi numa live que a gente fez sobre responsabilidade, ética e respeito, né? Das pessoas que trabalham com terapia integrativa ou padrão, de alguma forma, e da importância das pessoas pensarem nesses três pilares quando estiverem fazendo um atendimento. E a gente criou um material super bacana, disponibilizamos gratuitamente, principalmente lá no grupo do Telegram, né? Hum? E é uma live que está salva também, então quem tiver curiosidade de assistir essa live tá lá no IGTV, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que é a sua menina dos olhos, Sim. né? Eu costumo dizer assim, que existem algumas portas de entrada para esse caminho de cura, de autoconhecimento. E eu acho que, às vezes, o reiki, a yoga, né, são uma delas. Mas esse livro que a gente vai falar hoje, que chama Mulheres que Correm com os Lobos, também é uma das portas de entrada para esse processo, inclusive de reconhecimento e empoderamento, né? Muitas vezes a gente até compra ou ganha esse livro, mas não consegue ler ele inteiro de uma vez, porque é um livro denso, que faz a nossa cabeça borbulhar. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu comecei a ler esse livro, eu levei para a piscina do clube e eu comecei a ler na segunda folha, eu parei tudo, peguei um marca-texto, voltei para o começo e comecei a ler marcando coisas, assim, muito mais lento, porque eu estava marcando. E cada vez que eu marcava, eu chamava meu marido e lia para ele aquele trecho, discutia com ele aquele trecho. Então, isso me marcou demais. Bom, eu sei, né? Fernanda Velarde é psicóloga em Campinas, trabalha com mulheres, com esses grupos de leitura do Mulheres que Correm com Lobos, empoderando mulheres. É uma excelente taróloga, usa o tarô como ferramenta nas consultas dela, né? E vamos lá, Fê, o que eu esqueci de falar de você? Bom, eu sou psicóloga há 9 anos, eu sou psicopedagoga também e descobri o tarô vai fazer um ano, acredita, Jô? Que já faz. Poxa, estamos numa relação firme já. Já, nosso relacionamento já é sério já. E o que que acontece? Esse trabalho com mulheres que correm com os lobos já tem 2 anos já que eu faço uns grupos, tá indo para três. E o trabalho de com sagrado feminino, né, empoderamento e tal, já tem 2 para 3 anos também. E esse trabalho começou, na verdade, comigo. Foi a minha porta de entrada para as pautas feministas. Então, eu comecei a partir daí a me conectar com esses assuntos, porque tem muitas mulheres que começam o contato com o empoderamento através das pautas sociais e tal. E eu gosto muito de trazer isso porque eu acho que não desmerece, né, quem entra por essa via mais holística e tal do sagrado feminino.
E aí a gente começou porque todo mundo já tinha meio que começado a ler esse livro e não ia pra frente e tal, porque é uma leitura difícil. E a gente, eu com um grupo de colegas, assim, que a gente tinha feito esse trabalho de empoderamento feminino, a gente falou, cara, vamos começar a ler esse livro? E a gente vem juntas, é uma leitura super lenta, porque, tipo, vai fazer esses 2, 3 anos que a gente não terminou ainda, porque a gente lê juntas, assim, linha por linha, vírgula por vírgula. E aí disso vieram mais 2 grupos que a gente lê o livro, discute, e aí eu fui agregando outras coisas, né? Então, agora eu agreguei o tarô, agreguei os oráculos, mas agreguei também conhecimentos das próprias pautas feministas, recorte de classe, recorte de raça, né? Então a gente vai agregando outras coisas também à leitura. Mas é, como você disse, assim, a menina dos meus olhos. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz por conta desse livro, assim, de tão forte que a leitura foi para mim. Eu sei, eu acho importantíssimo esse trabalho. Eu espero, assim, que a gente vai fazer um workshop agora para ler um capítulo do livro e mastigar ele, destrinchar ele, né? Esse lance do empoderamento, e quando a gente fala empoderamento feminino, é porque, na verdade, a gente vem de um histórico aí de desigualdade, né? A verdade é que todo mundo precisa se empoderar, né? Temos homens também que estão precisando se empoderar, né? E redescobrir o lugar deles na sociedade atual, né? Não adianta a gente empoderar só as mulheres e não ensinar o sagrado masculino também como se recolocar aí nessa equação, né? Mas é muito importante, porque eu venho de um... reconheço, né, que eu sou uma privilegiada em todos os sentidos, entendeu? Desde a minha cor, até a minha condição social, até o acesso que eu tive à cultura, à educação, né? Eu reconheço isso, né? E muitas vezes eu tenho que praticar essa empatia, né? De me colocar no lugar das minhas consulentes e me colocar no lugar do meu grupo, da Mumerac, das pessoas do meu grupo e entender que às vezes o que para mim é muito simples, né? Do tipo não ter um relacionamento tóxico, não ter um relacionamento abusivo, ser independente, ter voz, né? Talvez coisas que para mim sejam muito fáceis, simples, porque eu tenho todos esses privilégios ao longo da minha vida, não são coisas muito difíceis para quem teve N dificuldades durante a primeira infância, para quem teve um padrão de familiar mais complexo, que tem menos acesso, que é dependente de alguma forma de um companheiro. Você falar com uma mulher que se banca para não viver um relacionamento tóxico é uma coisa. Você falar para uma mulher que não sabe, não tem ideia que ela pode se bancar para ela não viver um relacionamento tóxico é outro completamente diferente, porque a pessoa ela se sente quase presa numa emboscada ali que ou ela aceita aquilo ou ela como que ela vai comer, onde que ela vai morar, né? E não tem família, às vezes não tem nem suporte familiar, né? Então, eu busco com o tarô, e eu sei que você busca isso também com esses seus grupos, mostrar caminhos, né? Mostrar para essas pessoas, e na verdade, sim, existem pessoas que foram privilegiadas ao longo da vida, mas a gente pode ir construindo isso uma coisinha de cada vez, e isso começa pelo amor próprio. Sim. O livro, né, o Mulheres que Correm com os Lobos, assim, ele tem uma... O que que acontece, né? A Clarissa Pinkola Estés, que é a autora, ela escreveu o livro com uma proposta muito das mulheres olharem para essa opressão que elas viveram ao longo de muitos e muitos anos e de como o feminino foi subjugado, né? Ou seja, de como o feminino foi dominado pelo masculino dentro de um regime patriarcal, individualmente dentro do psiquismo. Então, a estrutura do livro é assim: cada capítulo, são 15 capítulos, cada um deles ela traz um ou mais contos, histórias, mitos de diversas civilizações.
E aí ela vai analisar os personagens, se tem instrumento musical, fenômenos da natureza e quais são os símbolos. Isso é uma marca de um terapeuta junguiano, né? Da Isso que eu ia abordagem. falar, conversa muito com o Jung isso, né? Por isso conversa tanto com o tarô também, porque a gente está falando de inconsciente coletivo, a gente está falando de arquétipos. Isso, ela é uma psicóloga junguiana, na verdade, e ela também é historiadora, tá? Então isso é uma marca. E aí o que que acontece? Eu fiz essa leitura porque eu ouvi de algumas críticas, né? Porque a gente vai se aprofundando, conversando com outras pessoas, né? O livro em si, ele não faz muito um recorte social, às vezes um recorte de classe mesmo. Ele não é olhado para uma. Ele não tem um olhar voltado para uma pauta coletiva, social. Ele tem muito essa questão individual, porque é para a mulher ler e olhar para o psiquismo dela. Como é que ela, dentro desse sistema patriarcal, foi destituída do processo criativo dela, como é que ela foi abusada, como é que ela não soube usar a própria raiva dela. Fala sobre esses diversos temas. E aí eu entendi que a partir da gente olhar e se empoderar individualmente, é que a gente desperta para as pautas coletivas. Porque, por exemplo, se a gente falar, né, dessa questão do feminismo, a gente vai falar de uma pauta realmente que é coletiva, é de todas nós, e a gente se movimenta juntas. Mas eu não consigo fazer isso muitas vezes sem olhar para a opressão que eu vivi individualmente. Então, esse empoderamento, ele começa a partir desse despertar sozinha, desse munir de forças meu, e aí, a partir disso, desse entender até de privilégios que eu tive, que eu não tive, e de como é que eu faço para me movimentar dentro desse sistema que me oprime. E aí eu consigo ganhar força, às vezes não, né? Mas eu posso tentar ganhar força a partir disso. Então, esse livro ele é muito forte nesse sentido, assim, de trazer, às vezes, essas ferramentas, de entender o que, que acontece dentro da gente, da nossa cabeça, que faz a gente, às vezes, não sair do lugar, da gente ficar empacada. Na verdade, né, apesar de eu ter esses privilégios, né, e a gente está falando disso anteriormente, existem outras coisas que durante a minha vida me impediram de ser quem eu sou hoje, Uhum. né? Então, esse meu processo de autocura, de busca, de autoconhecimento dos últimos 4 anos, ele vem também para me empoderar de outras formas, de preconceitos, tabus e coisas que me foram passadas pelo coletivo, né? Até chegar a esse ponto hoje que as pessoas vêm e me conhecem, de eu me sentir confortável sendo quem eu sou, Uhum. né? Então, às vezes, a gente, pensando agora sobre privilégios, né? Sobre esses acessos todos, porque a gente também não pode excluir quem tem os privilégios óbvios dos problemas e prisões que essa pessoa tem, né? A gente não vive a pele daquela pessoa. Então, Ah, é muito importante que ela reconheça o que aprisiona ela, o que de alguma forma impede ela de conquistar as coisas que ela almeja, ou a missão de vida dela, uhum. né? Para que ela possa se libertar disso. Então, o conhecimento, autoconhecimento, e aí, assim, eu já digo assim, todo mundo devia fazer terapia na vida, Uhum. né? Todas as terapias, inclusive a terapia mais formal, que é o seu caso, que é psicóloga e tal. Porque muitas vezes basta a gente se entender para a gente começar a ter relações mais saudáveis. Sim, disso, né, que a gente estava falando, são esferas diferentes, assim, né, do privilégio e não ter privilégio. Mas eu acho que, assim, não é competição, né? A gente precisa entender que todo sofrimento é válido, desde a pessoa que não tem o básico e que vai ter um sofrimento complicado que não tem o básico e aí não se movimenta porque não tem isso. E desde a pessoa que vai ter o básico ali, né? Tipo, comida, saneamento, etc e tal. Mas aí ela vai ter outras questões que para ela são sofridas e são válidas e são dignas, né?
Então a gente não pode excluir isso. E aí a gente entra nessa questão do autoconhecimento e do quanto isso é importante para nós, né? A gente precisa se conhecer e isso também é empoderador. E falando sobre o feminismo, né? Sobre esse empoderamento feminista, né? Eu sinto muitas vezes uma radicalização, né? O polo oposto é sair da mulher que precisa se empoderar para a mulher que precisa desempoderar, não sei nem se seria essa palavra, os homens, né? Então, assim, respeito de verdade todas as lutas, mas eu sinto que muitas dessas mulheres não respeitam as escolhas diferentes de outras mulheres. Então, às vezes, sinto até uma competição ou uma segregação, tá? Dessas mulheres que estão se empoderando, que estão se conhecendo, que estão buscando pelo seu lugar, com outras mulheres que, de repente, têm como escolha pessoal ser mãe, ser dona de casa, ou abdicar da carreira pela família, né? Então, eu acho que essa é uma discussão extremamente válida, principalmente para que nós, mulheres unidas, possamos entender que, sim, a gente tem que se empoderar, inclusive empoderar as escolhas individuais de cada uma. Uhum. Eu acho que eu tava vendo uma live ontem sobre isso que falava sobre aborto, né? E a questão do feminismo é justamente essa, é poder trazer a liberdade de que a mulher faça as escolhas dela, não mais diante de uma sociedade que defina por ela as escolhas que são mais coerentes, por ela ser mulher ou não, né? Mas que ela possa fazer as escolhas dela mais livremente, de acordo com o que ela quer e o que ela achar que faz sentido para ela, né? Então, tem muito julgamento ainda, né? Tem muito certo e errado, né? Então, é um tema delicado ainda, né, de se tratar. E aí, dependendo com que vertente a gente está conversando, aí a gente vai ter pensamentos ou muito mais liberais ou muito mais radicais, né? Mas eu acho que é importante a gente. E aí, se a gente entrar no tema liberdade, aí fica mais complicado ainda. Mas acho que a gente precisa entender aquilo que faz sentido pra gente, para onde é que a gente quer direcionar o nosso barquinho, né? Para onde é que o que a gente quer decidir. Com certeza. O que eu acho interessante, voltando no Mulheres que Correm com Lobos, é o seguinte: quando a gente faz uma leitura conjunta, como são os grupos de leitura que você faz, a gente abre espaço para esse diálogo, inclusive com outras mulheres que têm outras percepções. E quando a gente faz isso, de abrir esse espaço para o diálogo, e essa troca, e se sente acolhida, e se sente confortável de falar sobre seus medos, suas angústias, o que você pensa, o que você espera, a coisa flui de um jeito muito melhor do que às vezes a gente sozinha com os nossos próprios pensamentos, né? Então, assim, a Fernanda tem 2 grupos de leitura, né? Vai abrir outro com certeza, porque eu tô doida para entrar num próximo grupo ano que vem, Ano que né? vem. Tenho certeza que as meninas lá da turma da Mumeraca também estão doidas para experimentar isso comigo, né? E vamos começar o workshop, Fê? Vamos sim. Vamos. Então, quem quiser ainda, clica no link que está lá nos stories, entra no grupo que está com a sala aberta e vamos para o Zoom. Fê, gratidão demais. Gratidão, A casa Rita. está sempre aberta para você, para a gente conversar sobre qualquer coisa por aqui. Tá bom? Obrigada. Beijo.